empreendedora, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo, onde nós vamos falar sobre identidade, propósito, gestão das emoções e linguagens do amor. Por que é tão importante a gente trazer isso? Por que eu me preocupei tanto em trazer isso? Porque ao decorrer desses 2 anos aí, que eu estou no marketing de afiliado e presto suporte e dou mentoria para algumas alunas, eu me deparei muitas vezes, ou posso dizer em todas as vezes, com uma mulher perdida, sem saber o que ela quer direito, sem saber o porquê que ela faz, o porquê que ela decidiu começar a empreender, não saber como gerir as suas emoções, não sabe lidar com as outras pessoas, e não pessoas de fora, mas pessoas da sua própria família, seus pais, seu marido, seus filhos, e isso acaba interferindo no seu empreendimento, como eu falei lá na primeira aula. Então, antes de nós avançarmos para o desenvolvimento profissional, os conhecimentos técnicos que eu vou trazer aqui para você do marketing de afiliado, as estratégias todas que eu fiz, que eu faço até hoje e que dá muito certo para mim, a gente precisa conversar um pouquinho sobre essa questão emocional, né? Esse lado emocional da mulher. Então, serão aulas bem curtinhas, mas serão muito profundas e eu preciso que você simplesmente aplique tudo que eu vou te ensinar aqui, todas as técnicas que eu vou te passar aqui, tá bom? E para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre identidade. Quem é você? Muitas das vezes, em entrevista de emprego, as pessoas costumam falar, pede pra gente se apresentar e pede pra que nós falamos um pouquinho de nós mesmos. E eu conheço muita gente que tem dificuldade de falar dela mesma, de falar o que ela é, o que ela faz, o que ela gosta, qual que é a qualidade, qual que é o defeito. E isso acontece quando a pessoa não se conhece. Quando você não se conhece tão profundamente, você não sabe qual o seu defeito ou um ponto que você tem a melhorar, você não sabe reconhecer as suas qualidades. Tem pessoas ainda que têm mais dificuldade de falar sobre os defeitos dela do que as qualidades. Você não sabe aonde você está, você não sabe aonde você quer chegar, você não sabe quem você era, você não sabe em quem você quer se transformar. Então, por isso que é importante a gente ter a nossa identidade muito bem definida. E o que é a nossa identidade? A identidade é aquilo que não muda em nós. Os anos podem passar, a vida pode virar de cabeça para baixo, mas quem nós somos não muda. É igual se você pegar o seu documento de identidade e você ir lá na sua digital. Não muda quem você é. E é exatamente isso que é a nossa identidade. Eu, por exemplo, eu me formei em psicologia. Mas a psicologia em si, ela não faz parte da minha identidade. Porque eu tenho um diploma de psicologia, só que eu não atuo como psicóloga. Então, quando eu estou atuando como psicóloga, eu estou como psicóloga. Eu estou como empreendedora. Eu estou ansiosa. Eu estou nervosa. Eu estou desesperada. Porque isso tudo pode mudar. Eu estou triste. Eu estou abatida. Eu estou angustiada. Eu estou sendo traída. Eu estou um monte de coisa, mas essa pessoa não sou eu. Eu estou assim, mas eu não sou assim. E quem nós somos? Isso eu aprendi, gente, com a minha mentora. E assim, eu vou levar pra sempre uma coisa muito séria que eu aprendi com a minha mentora e que é pautados em princípios bíblicos. E é o que eu aprendi. E desde quando eu aprendi isso, eu pratico isso. E isso foi transformador pra minha vida. E hoje eu venho trazer isso para você. Na psicologia também a gente aprende muito sobre essa questão de propósito, identidade, desse autoconhecimento, né? Da gente se autoconhecer. Na psicologia, a gente aprende muito essa questão, em uma das abordagens da psicologia, a gente aprende muito essa questão entre o ser e o estar, né? Que muitas das vezes nós confundimos isso e nós tomamos isso para nós. E uma coisa que eu acho tão interessante na psicologia é que essa questão de você se identificar com algo é tão sério que você não consegue largar isso porque você não sabe quem você é. Por exemplo, quando você tem um filho e você fala com ele o tempo todo, você é muito desobediente, você é desobediente. A criança crava isso na sua mente de uma forma que no dia que ela não quiser mais desobedecer, ela vai continuar desobedecendo porque ela não sabe quem ela é, ela não tem um lugar. E a desobediência é uma terra firme. Então ele já foi rotulado como eu sou desobediente. Se ele não ser mais desobediente, quem ele vai ser? Então estudos científicos na psicologia comprovam que às vezes nós nos rotulamos tanto de uma coisa que quando queremos deixar de ser aquela coisa, nós não conseguimos porque nós não sabemos quem somos. É a mesma coisa de uma mulher estressada.
Quando a pessoa rotula aquela mulher, ou ela mesma se rotula, porque ela está tendo atitude, ela pode estar estressada, sem educação, agressiva, ela pode estar assim, mas ela não é essa pessoa. E todo mundo começa a rotular ela, fulano é agressivo, fulano é sem educação, e ela mesma toma aquelas palavras para ela, no dia que ela quiser se comportar diferente, ela não vai conseguir. Porque ela não sabe quem ela não sabe se comportar de outra maneira. Eu não sei me comportar de uma forma menos impulsiva, porque já me rotularam como impulsiva, eu me rotulei como impulsiva, agressiva. Se eu não me comportar assim, eu vou me comportar como? Como que eu vou agir? Se eu não agir com falta de educação numa festa, eu vou agir como? Se eu não sei agir de outra forma, se eu não sei quem eu sou, se eu estou perdida. Então, por isso que é importante nós estarmos com a nossa identidade bem definida, porque mesmo quando nós tomamos atitudes que parecem incorretas e que não faz parte de nós, nós vamos saber que eu estou feia, eu estou descabelada, mas eu não sou feia, eu não sou descabelada, eu estou por um momento, eu estou suja. Hoje aconteceu um acidente e minha roupa sujou. E se a pessoa falar assim, nossa, aquela pessoa é porca, não está com a roupa limpa, ela vai saber que aquele dia aconteceu um acidente, a roupa dela estava suja. Mas ela não é uma pessoa porca. Ela não é uma pessoa que anda com a roupa suja. Gente, por que eu estou trazendo isso? Porque palavras são sementes que geram crenças dentro da nossa mente. Se vocês puderem entender o quão uma palavra muda a vida de um ser humano, tanto para pior quanto para melhor, a gente pensava 50 mil vezes antes de dizer qualquer palavra para uma pessoa. E antes de ouvir qualquer palavra de outra pessoa. Porque ouvir é diferente de escutar. Porque você pode escutar uma palavra e aquela palavra bater e não entrar. Você escutou o ruído, o som, mas aquele som não entrou para dentro de você. Agora, quando você ouve uma palavra, dentro da sua mente vira uma chave. Será que eu sou isso? Você é estressada, você é ansiosa. E a pessoa, eu sou ansiosa. E a pessoa toma aquilo pra ela, toma aquilo pra você. Eu sou ansiosa mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. E você vai tomando as coisas pra você, sendo que você não é isso. E como você saber quem você é? Gente, quando eu descobri isso, foi transformador. Por isso que eu estou compartilhando isso com você, porque aquilo que transformou a minha vida, eu quero que transforme a sua vida também. Quem pode dizer de você é o seu Criador. Quem te criou? Eu vou dar um exemplo aqui que eu aprendi com a minha mentora. E eu vou levar isso pra vida. Vocês estão vendo esse lápis aqui? Esse lápis aqui, a gente pode usar ele pra prender o cabelo. Vou até fazer aqui, ó. Quem já usou o lápis pra poder prender o cabelo? Me conta. Nós podemos usar, né? O lápis pra prender o cabelo. Não fica tão bem preso, não. Mas nós podemos usar, não podemos? Quem já fez isso? Me conta aqui nos comentários quem já fez isso. Mas, deixa eu arrumar aqui. Esse lápis aqui, ele foi feito pra prender o cabelo? Não. Esse lápis aqui, ele foi feito pra escrever, correto? E quem fala que esse lápis foi feito pra escrever? Quem criou ele? Eu posso usar o lápis pra prender o meu cabelo? Posso. A minha relação com ele pode ser essa. Eu posso nunca escrever com lápis. Pelo contrário, quando eu quiser escrever, eu posso ir lá e pegar uma caneta e eu manter só uma relação de prender o cabelo com esse lápis. E quando esse lápis não prende o cabelo direito, eu posso falar, nossa, que lápis ruim. Não prende o meu cabelo. Eu posso falar isso desse lápis. Mas o lápis não foi feito para prender o cabelo. Vocês entendem? Que esse lápis aqui, ele foi feito para poder escrever. A identidade desse lápis é essa. Esse lápis foi criado para isso. Se eu identifico ele como outra coisa, isso já é um problema meu. E se ele não prende o meu cabelo direito, a culpa não é dele, porque ele não foi feito para isso. Então, vocês entendem que... e quem pode dizer desse lápis é quem criou ele. Não sou eu comprei ele, eu mantive essa relação com ele, mas quem pode dizer dele é o criador dele, e assim somos nós. Quem pode dizer quem nós somos é o nosso criador, é quem nos formou, e muitas das vezes nós fazemos isso com as pessoas fazem isso com nós, e nós fazemos isso com as pessoas. Nós usamos as pessoas para aquilo que ela não foi criada, a gente não olha para a identidade dessa pessoa, e no final a gente ainda reclama que esse lápis não prende bem.
Vocês entendem que nós fazemos isso com as pessoas e as pessoas fazem isso com nós e nós deixamos que as pessoas fazem isso com nós, porque as pessoas podem até nos usar para nos prender. Mas quando as pessoas lançam uma palavra, você não prende o cabelo bem, essa palavra tem que chegar no seu ouvido, bater e sair fora. Porque você sabe quem você é. Você tem que olhar para a pessoa e falar assim, pois é, mas eu não fui criada para isso. E isso não te atingir, isso ser de verdade. É você, a pessoa às vezes falar isso com você, e você ter a plena consciência de que você não foi feito para isso, que o seu valor é muito mais e que você sabe do seu valor. Porque quando você sabe do seu valor, mesmo que essas palavras cheguem em você, elas não vão te ferir, elas não vão te machucar, elas não vão te fazer parar. Se você tá abrindo um negócio e a pessoa vira para você e lança uma palavra de que você não é capaz, você não pode, isso não vai te parar porque você sabe quem você é. Você sabe aonde você quer chegar, você sabe qual o seu propósito. E nós vamos conversar mais sobre isso na aula de propósito. Então, é muito importante você ter a sua identidade bem definida. E como eu falei com você, quem nós somos? Nós somos aquilo que o nosso Criador diz que nós somos. E aonde o nosso Criador diz isso? Na Bíblia, né? Eu acredito, sim, que a maioria das mulheres que estão aqui são cristãs ou acreditam na Bíblia, porque o nosso manual de vida, a Bíblia é o nosso manual de vida. Então, a nossa base, tudo da nossa vida, precisa estar no manual de vida. Então, ela que nos dita quem nós somos, que é a palavra do nosso Criador. Nós somos filha amada de Deus, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos auxiliadora idônea, nós somos mulher virtuosa, nós somos forte, nós somos corajosa. Isso é que nós somos. Nós somos escolhida do Pai. Então, quando qualquer outra pessoa vir falar outra coisa que você não é, você não pode aceitar. Você é amada de Deus. Você é a escolhida do Pai. Você é auxiliadora idônea, sim. Você é a esposa. Então, essa é a sua identidade e não pode ser diferente, independente da circunstância, independente do seu trabalho. Você é. E saiba disso, mesmo que às vezes não estamos em conformidade com o que somos. Às vezes você não está sendo luz do mundo, mas você é. Você é luz. Às vezes a sua lâmpada está debaixo da cama, mas isso não faz com que você deixe de ser luz. Você é luz. Mesmo que você não está brilhando, porque você está escondida, mas você é. Então, é necessário que você entenda para que você foi criada? Para que você foi gerada? Para que você nasceu? Você nasceu com uma identidade. Quando você sabe exatamente quem você é, fica mais fácil você cumprir o seu propósito. Quando você sabe exatamente quem você é, você acorda, abre os olhos e sabe exatamente para que você nasceu. O que você tem que fazer? Para que você foi chamada nessa terra para fazer? E como você vai cumprir o seu propósito com o seu empreendimento? Como você vai cumprir o seu propósito vendendo cápsula para crescer o cabelo? Como você vai cumprir o seu propósito vendendo receitas para emagrecer? Tendo curso de desenvolvimento profissional? Como você vai cumprir o seu propósito sendo confeiteira? Entendeu? E várias outras profissões, porque a profissão vai ser um instrumento para você cumprir o seu propósito, que é o propósito maior que Deus nos chamou, e a gente vai falar mais sobre isso. É importante você saber exatamente quem você é. A sua identidade é essa, e a sua identidade, ela não muda, tá? Tudo pode mudar. Você pode não se comportar conforme a sua identidade, mas você tem uma identidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós, muitas das vezes, não estamos nos comportando com quem nós somos, mas não deixamos de ser. Então, o que a gente precisa fazer? Os ajustes e alinhar. Essa identidade nossa, que tá em nós, Jesus veio, morreu na cruz, para nos dar esse direito, essa identidade, e nós nos comportar para poder ficar tudo encaixado, tudo alinhado, tá bom? Porque, às vezes, quando a Bíblia fala assim, você é auxiliadora idônea, você é. Às vezes você não tá auxiliando o seu marido. Você não tá se comportando como uma auxiliadora idônea. Mas você é. Então, o que você precisa fazer? Ajustar para começar a se comportar de acordo com a sua identidade. Porque você já é. Isso é um fato. Você é a luz do mundo. Ah, mas a luz tá debaixo da cama. Então, o que você vai fazer? Arreda um pouquinho pra frente, arreda um pouquinho pro lado, ajusta, ajusta, ajusta e deixa essa luz brilhar. Porque você é. Entendeu? Você é filha amada de Deus.
Mas às vezes você não está se comportando como a filha amada de Deus. Você não está tendo intimidade com seu pai, você não está lendo a palavra. Então o que você precisa fazer? Começar a se alimentar da palavra, começar a orar e entrar nessa conformidade de filha amada do pai, porque você já é. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, eles têm esse direito, tá? Nós mulheres temos esse lugar no pai. E eu quero encerrar agora contando para vocês uma história que eu amo na Bíblia, que fala sobre a identidade. É a história, vou resumir aqui o livro de Ruth, mas se você não conhece o livro de Ruth, eu aconselho você a ler. São 4 capítulos que são maravilhosos. Tem uma revelação de Deus lá para nós e identifica tudo isso que eu acabei de falar aqui com vocês. Resumindo bem rapidinho, o livro de Ruth fala, né, de 3 mulheres, que é Ruth, Noemi e Orfa. E que a Noemi, né, tinha um marido e 2 filhos. Esses 2 filhos, um casou com Orfa, outro com Ruth. E a Noemi ficou viúva, passou mais ou menos 10 anos. Ela também perdeu seus 2 filhos. Então, o livro fala de uma história de 3 viúvas. E logo no capítulo 1, a Bíblia relata que Noemi falou assim com as noras dela: não me chame mais Noemi, me chama de Mara, porque amarga estou. E se você ler, né, os livros anteriores da Bíblia, vai falar, lá em Êxodo, fala bastante sobre as águas amargas de Mara. Era um rio onde tinha as águas muito amargas. E então, a Noemi se compara a essas águas, né? Ela fala assim, olha, não me chama mais pelo meu nome, não me chamo mais Noemi. Meu nome agora é Mara, porque amarga estou. E o que nós aprendemos aqui já no primeiro capítulo? Que nós, muitas das vezes, estamos assim. Nós sofremos tanto, às vezes, você passa por um momento de tanta dor, de tanto sofrimento, que você se perde na sua identidade, você não se reconhece mais, você não sabe mais quem você é, assim como aconteceu com Noemi. Não sei mais, me chama de Mara, eu tô amarga, eu fiquei viúva, agora perdi meus 2 filhos, eu não tenho netos, eu não tenho mais descendente, então minha vida acabou, me chama de Mara. E muitas das vezes nós estamos assim, nós perdemos o nosso nome, a nossa posição, o que Deus nos chamou para ser, como Deus nos fez, por causa da dor, do sofrimento. A gente sofre tanto que nós não nos reconhecemos, às vezes por um sonho que não aconteceu, às vezes por uma perca tão grande, e nós sofremos tanto. Quantas de nós não sofremos? Aí mais pra frente, vamos caminhar. E aquelas 3 mulheres estavam sofrendo. Noemi estava revivendo aquela dor, né? Mais ainda, porque tinha perdido o filho, né? Ela perdeu o marido, depois perdeu os filhos e órfão e Ruth estava vivendo aquela dor de Noemi, de ficar viúva. Então Noemi falou para as 2, olha, volta lá pro seu povo, porque eu não posso mais gerar filho, já estou velha. E comida elas não tinham, gente. No livro fala que a terra estava passando por um momento de seca. O lugar que elas estavam, que era Moabe, estava no momento de seca. Então, Noemi não podia nem dar comida para elas. Então, olha, volta cada uma para sua casa. E a Bíblia fala que órfão voltou para o seu povo. E é tão interessante essa palavra. Gente, eu tô arrupiando, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. É tão interessante órfã, porque órfã não deu conta. Órfã estava sofrendo tanto que ela não deu conta e ela voltou para o povo dela, para as origens dela, para a idolatria. Ela voltou. E muitas das vezes isso acontece com muitas mulheres. O sofrimento é tanto que ela não dá conta, ela volta para o mundo, volta para a idolatria, volta lá da onde Deus tirou ela e ela volta e começa a fazer as coisas, as obras antigas. E órfã fez isso, voltou. Ruth estava sofrendo, mas Ruth falou, não, eu vou ficar contigo. Onde você for, eu vou ir. Então Ruth, mesmo sofrendo, e talvez voltar para a terra seja mais confortável, seja mais aconchegante, não que você não esteja sofrendo quando você volta, mas é uma forma de amenizar aquele sofrimento, do que ficar aqui, sofrendo. Então Ruth ficou. E mais pra frente ainda no capítulo, eu vou ler o capítulo todo aqui, vou contar o capítulo todo pra vocês, porque é lindo, gente, essa história. E mais pra frente, né, no capítulo, fala que Noemi tomou uma decisão de ir pra Belém. E Belém significa terra do pão. E Noemi, mesmo no sofrimento, tomou uma atitude, né? Órfão voltou. Noemi falou, não, pra idolatria eu não volto, mas eu vou ir para Belém. Então, Noemi, mesmo sofrendo, tomou uma atitude.
E é isso que eu quero te convidar. Se você está me assistindo aqui, se você tá nessa mentoria e você tá passando por um momento muito difícil, uma dor muito grande, um momento que você acha que não tem mais jeito, eu quero te convidar a tomar uma atitude. Porque não dá pra ficar no lugar de sofrimento. E muitas das vezes esse lugar que eu falo não é físico. Às vezes não é dentro da sua casa que o seu casamento tá difícil, você tem que sair. Às vezes não é na sua igreja que você congrega, tá difícil, você tem que sair. Não é essa atitude física, muitas das vezes. É uma atitude espiritual, uma atitude de comportamento. Tá difícil, mas eu vou fazer algo para mudar essa história. Eu vou tomar uma atitude, eu vou para a terra onde tem pão. Belém significa terra do pão. Então eu vou para Belém, que lá, aqui tá em seca, mas lá tem pão. Então eu vou caminhar. E Ruth caminhou junto com Noemi. E quando elas chegaram em Belém, a Bíblia fala que estava no tempo da colheita. E o que nós aprendemos? Que enquanto você está no seu lugar lá de sofrimento, Deus está preparando algo sobrenatural para você lá na frente. Deus está preparando o melhor, o pão, o alimento, a bênção. Deus está preparando a prosperidade para você. Deus está preparando um banquete. Mas pensa, se Noemi não tivesse tomado atitude e ficado lá em Moabe, sofrendo, chorando, até morrer. Pensa se ela não tivesse decidido. Eu nem me chamo mais Noemi, meu nome é Mara, eu tô amarga, mas eu vou caminhar, mas eu vou para Belém. Vocês entendem a diferença que a gente pode ver em órfão? Não estou aqui julgando órfão, nem ninguém, mas um comparativo pra gente fazer, porque órfão também com certeza estava sofrendo, né? A dor dela não era menos nem mais do que a da Ruth, mas a diferença no seu comportamento, enquanto uma voltou para a terra dos seus pais, para a terra da idolatria, a outra decidiu ficar com Noemi e foi com ela para a terra do pão. E foi com ela para Belém, aonde estava no tempo da colheita. Gente, é tremendo essa palavra. Olha como isso retrata a nossa identidade. Noemi perdeu a sua identidade, ela não sabia mais quem ela era. Mas mesmo assim, mesmo ela falando assim, gente, eu tô sentindo muito forte a presença de Deus. Mesmo ela falando assim, eu não sei quem eu sou. Me chama Mara, mas eu vou tomar uma atitude. E ela tomou. E chegou lá em Belém. E outra coisa, gente, esse livro tem muita revelação. Se deixar, eu fico aqui horas falando desse livro, que ele tem muita revelação pra trazer pra gente. Nós que somos mulheres. E quando elas chegaram lá em Belém, Noemi super incentivou Ruth a tomar banho, se vestir, ficar bonita, para que o homem do dono do campo, que chama Boaz, visse ela, se apaixonasse por ela. E sabe qual que é a revelação que Deus traz aqui pra gente? É que Noemi estava ferida, acabava de ficar viúva, perdeu seus filhos, e ela incentiva Ruth a casar de novo. Ela não tinha casamento, ela estava frustrada, ela perdeu a família dela e ela vai incentivar alguém a ter família. E eu acho fantástico isso, porque mesmo em meio ao seu sofrimento, você é capaz de ser bênção na vida de alguém. E não é porque o seu casamento não deu certo que a da sua amiga não vai dar, que a da sua prima não vai dar. Então não seja você a pessoa que fala assim, pra que casar? Eu vou ficar viúva, vai morrer. Pra que ter filho? Seus filhos vão morrer. Pra quê? Pra que abrir um negócio? Eu abri uma confeitaria e faliu. Ah, eu trabalho com papelaria e eu tô toda endividada. Pra que eu vou abrir um empreendimento? Pra que você vai abrir? Não dá certo. Empreender não dá certo. Ter família não dá certo. Não ter filho não dá certo. Por quê? Porque você viveu essa dor e você quer falar pras pessoas não fazerem isso, porque eu entendo, porque você tá ferida. Mas a gente precisa ter maturidade espiritual para entender que mesmo que o meu casamento não deu certo, se uma amiga, se uma pessoa chegar para mim e falar assim, eu vou casar, eu não tenho que lançar palavras. Casar para quê, menina? Faz isso não. Pelo contrário, vai. Casa, seja uma bênção, seja uma mulher auxiliadora, seja uma boa esposa, seja uma boa mãe. Tem gente que fala assim, ai, fulano vai ter filho. Pra que, menino, ter filho? Menino dá trabalho, porque o seu filho não é uma bênção, você não quer que ninguém mais tenha filho? E esse livro traz exatamente isso. A própria Noemi falou, eu estou amarga, eu estou com o coração machucado, mas minha filha, eu fico imaginando a relação das duas. Minha filha, toma banho, arruma, você tá nova, você tá bonita, vai lá, se mostra pra Boaz e tal, sabe? Mesmo ela com o coração, tipo assim, ela não tinha esperança de mais nada, mas ela abençoou Ruth, ela incentivou, ela foi aquela que levantou Ruth, porque Ruth também estava sofrendo. E muitas das vezes, às vezes eu posso imaginar assim, que Ruth fala, nossa, toda mal, porque pra Bíblia falar, né, que ela mandou ela tomar banho, deve ser que ela não tava muito bonitinha, mas ela dava lá no cantinho, aí Noemi vai e chega com uma palavra dessa, hein?
Ela deve falar, ai, gente, não é isso. Vocês entendem, gente, que nós, mesmo sofrendo, mesmo perdendo a nossa, não reconhecendo a nossa identidade, nós ainda podemos ser uma bênção para as pessoas, nós podemos ainda exalar aquilo que o Senhor tem para nós. E foi exatamente o que aconteceu. Ruth foi lá, né, se mostrou para Boaz, Boaz apaixonou com Ruth, se casou com Ruth e Ruth engravidou. Inclusive, o Jesus veio, né, dessa geração aí, né, mais pra frente. E assim, e pra finalizar esse capítulo, que ele é maravilhoso, eu não tenho filho, mas aqui quem é mãe vai saber que quando o bebê nasce, a primeira pessoa que os médicos, né, entregam o bebê, e naquela época lá também as parteiras, entregam o bebê pra mãe, né? A mãe pariu ali, toma seu filho. E a Bíblia fala, gente, que as mulheres, as parteiras, na hora que o neném nasceu, pegou o neném e entregou na mão de Noemi. Olha que coisa profunda. O que nós aprendemos? Que Deus estava restaurando Noemi, restaurando seus sonhos, restaurando a sua família, mostrando ele pra ela, porque talvez ela tava assim, nossa, eu vou morrer sem neto, sem família, sem filho. E Deus e as parteiras entregam, né, na mão de Noemi o filho. O que nós entendemos? Que Deus estava restaurando os sonhos de Noemi, restaurando a identidade de Noemi. Olha aqui, ó, quem você é em Deus. Porque ela não desistiu, ela tomou uma atitude. Gente, desculpa a choradeira, mas é porque a palavra de Deus é muito profunda. E é isso que eu quero trazer para vocês, que vocês são capazes. E para isso vocês precisam estar alinhados com a sua identidade. Não perca a sua identidade por nada. E agora vamos para a próxima aula, que nós vamos falar sobre propósito. Já tô ansiosa para essa aula. Bora?